Paz do Senhor, preciosos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso vídeo. Amém. Que você possa ficar até o final. O meu tema de hoje é Deus faz acepções de pessoas. Que você possa ficar até o final. Vamos tomar Romanos 2, no versículo 11. Diz o seguinte: porque para com Deus não há distinção de pessoas. Amém. Ou seja, a Bíblia diz que Deus não faz acepções de pessoas. Amém? O contrário que muitos pensam, que dizendo que Deus não faz acepções de pessoas, significa que Deus nos recebe como nós somos. Ou seja, Deus nos recebe ainda que nós permanecermos no pecado. Deus nos recebe ainda que nós não queremos ser transformados. Deus nos recebe ainda que nós não queiramos mudar as nossas ideologias. Isso é um conceito errado daquilo que diz a Bíblia. Amém? Quando a Bíblia diz que Deus não faz distinção ou acepções de pessoas, a Bíblia se refere à justiça de Deus. A justiça de Deus, a lei de Deus, é para todos. Amém? Não importa que seja judeu, grego, angolano, europeu, negro, branco, homem, mulher, mas a Bíblia está a dizer que, quanto à sua lei, Deus não faz acepções de pessoas. Deus não respeita a raça, Deus não respeita nacionalidade, Deus não respeita a aparência do homem, nem o seu status social. Mas a lei de Deus serve para todos. Amém? Quer seja pastor, apóstolo, profeta, quer seja um simples membro de alguma igreja, a lei de Deus é para todos. Amém? Significa que, ainda que você fosse um anjo e cometesse um pecado diante de Deus, você pagaria pelos teus pecados. E esse exemplo foi visto lá no Jardim do Éden, quando o nosso pai Adão pecou. Amém? Mesmo sendo o filho que Deus amava, Deus teve que lhe punir por aquilo que ele cometeu. Amém? Então, Deus não respeita o nosso ofício. Se nós somos pastores, se somos apóstolos, se somos profetas, se somos sacerdote, um padre, um papa, um bispo ou algo semelhante a isto. Amém? Até mesmo Jesus, se Jesus cometesse pecado, Deus não pouparia Jesus. E eis o grande motivo de Deus derramar toda a sua ira sobre Jesus. Amém? Porque a Bíblia diz em sua lei, diz que aquele que for pendurado no madeiro seria maldito. Amém? E Jesus, quando foi pendurado no madeiro, ele se tornou maldito. Amém? Jesus se fazendo maldição, Jesus carregando todos os nossos pecados. Deus, quando olhou para Jesus, Deus não olhou para o seu filho, mas Deus teve que derramar a sua ira, porque Deus não atenta para a aparência do homem, para a sua influência ou para o seu status, mas Deus, ele julga de igual modo a todos. Até mesmo Jesus, no Calvário, Deus derramou toda a sua ira. Porque ali Jesus tomou o nosso pecado, Jesus tomou o nosso lugar. Aquela culpa que era nossa, Jesus tomou. E por isso Deus derramou toda a sua ira sobre Jesus. Amém? E as pessoas dizem, olha, como em Deus não existe homem, nem mulher, nem grego, nem judeu. Isso significa que as mulheres podem ocupar as posições dos homens estabelecidas pela lei de Deus. Isto é uma interpretação errada. Amém? Quando a Bíblia diz que em Deus não existe homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, isso significa que Deus trata todos de igual modo. Amém? Significa que o sacrifício feito por Cristo é para todos, independente da raça, independente do sexo, independente da sua origem. Amém?
Jesus morreu por todos e a graça de Deus é dada para todos. Amém? A salvação é para todos. Pouco importa o seu status social. Pouco importa, seja rico, seja pobre, seja servo, seja livre, seja homem, seja mulher, seja rei ou seja um simples lacaio. A salvação é para todos. Você não pode olhar para uma pessoa rica e dizer esse não pode ser salvo porque é rico. Você não pode olhar para uma pessoa muito pobre e dizer Deus não está em sua vida, este não será salvo. Você não pode desprezar alguém pela sua cor. Você não pode dizer ele é mulato, então mulatos são difíceis de ser salvo e ele não será salvo. Não pode dizer ele é branco, os brancos são arrogantes, são muito intelectuais, ele não pode ser salvo. Os negros são muito são muito culturais. Eles não podem ser salvos. Nós não podemos colocar limites na graça de Deus, no plano que Deus traçou. Nós não podemos colocar os nossos traços. Nós temos que seguir o plano de Deus. E no plano de Deus está escrito que a graça de Deus veio para todos. Amém? E Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então, que você possa receber essa mensagem no poderoso nome de Jesus Cristo e ter a ideia correta daquilo que diz a Bíblia. Amém? Diante de Deus somos todos iguais. Diante da sua justiça, diante do seu amor. Amém? Mas as escrituras que diz, amém? Que Deus amou a Jacó e aborreceu, ou seja, odiou a Esaú. Amém? Aquilo que você é, aquilo que você vive, aquilo que está em teu coração é importante para Deus, porque Deus não julga de acordo com a aparência, porque Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê o coração. Então, se o teu coração for agradável diante de Deus, ainda que hoje estejas no pecado, saibas que Jesus te amou. Amém? Porque ele amou Jacó antes mesmo de Jacó ter nascido. E ele odiou Esaú antes de Esaú ter nascido. Porque Deus conhecia o coração de cada um. Então Deus dá a cada um segundo aquilo que ele merece. Então que você possa receber esta mensagem no poderoso nome de Jesus. Que Deus te abençoe.